dia, a graça e a paz a todos os irmãos. Alguns eu não via desde o ano passado. Um bom ano para todos, não é? Um bom ano, que Deus vos abençoe. E nós temos falado sobre a supremacia de Cristo. E nós, em cada culto, nós colocamos Cristo no seu lugar, se é que nós podemos dizer isto, porque Ele já está no seu lugar, nós não colocamos ninguém lá. Mas nós reconhecemos Cristo no seu lugar. E então, pelas Escrituras, eu peço que vocês possam abrir em Colossenses, no capítulo 1, do verso 15 ao 20. O texto será o mesmo da semana passada, mas nós vamos seguir do versículo 18 para a frente, ainda que a leitura seja no seu todo. Ok? Então esta seria a parte 2 deste ensino, desta pregação, desta partilha, acerca da supremacia de Cristo. E neste caso nós não vimos apenas a obra, mas vamos ver, já vimos a pessoa, e agora estamos a ver a pessoa, a transição para a obra. Ok? É a pessoa e a obra de Cristo. Jesus é soberano sobre a igreja e Ele é soberano sobre a redenção. Vamos ler as Escrituras. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprova Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Então nós vimos anteriormente que Paulo viu-se obrigado a escrever esta carta, este ensino, esta reflexão, esta correção aos Colossenses para refutar, ou melhor, para eliminar todas as heresias que estavam a ser levantadas, estavam a contaminar a pureza do Evangelho. O Evangelho ali pregado já estava misturado com um não-Evangelho. E isso é perigosíssimo porque traz impureza ao Evangelho. No fundo, Paulo diz aos Gálatas que quando assim é, não se prega o Evangelho. Já não há outro. Ou se prega o verdadeiro, ou então já não se tem Evangelho. Não dá para acrescentar nada nem retirar nada àquilo que o Evangelho é. Porque o Evangelho, na realidade, é Cristo. Paulo recebeu de Epáfras estas notícias, e nós vemos isso na carta, nos próprios aos Colossenses. Foi Epáfras que lhe trouxe esta mensagem, estas notícias, e que o levaram a combater com esta carta todas essas heresias que colocavam em causa a pessoa, mas não só a pessoa. Porque quando nós colocamos em causa a pessoa, nós colocamos em causa tudo o resto. Então toda a sua obra ficou colocada em causa também, neste falso evangelho que já estava a ser proliferado, estava a ser pregado ali naquele lugar. E uma vez que a pregação do Evangelho não fica somente num lugar, ele vai connosco para onde quer que nós vamos. Porque a forma como nós vivemos e como nós falamos dele, nós estamos a pregar automaticamente essa mensagem, esse Evangelho. Então, na realidade, Paulo combateu todas estas heresias e ele fundamentou com a verdade. Foi o machado à raiz. Não é? Ele não esteve ali a desenvolver tudo o que era contrário à verdade. Ele falou a verdade e deixou que a verdade expusesse a mentira e combatesse por ela mesma a mentira. Nós, como igreja, deveríamos cada vez mais dar valor à palavra de Deus, porque ela é a verdade. Quanto menos nós refutarmos heresias com as nossas capacidades, e nós começarmos a pregar a verdade por ela mesma. Porque Deus diz que o Evangelho é que é o poder para salvação. Ora, se a nossa intenção é que outros cheguem à salvação, não é através de uma nossa estratégia humana ou da nossa capacidade humana de trazer essa palavra, mas é a palavra de Deus em si mesma que é o poder para essa transformação.
Então vamos depositar cada vez mais. E Paulo, aquilo que ele definiu neste primeiro momento em que nós pregamos é que a criação existe em Cristo, por meio de Cristo e para dar glória a Cristo. E esta é uma grande verdade que nós não podemos perder, mesmo como igreja. Nenhuma doutrina foi mais atacada ao longo de todos os séculos do que a pessoa de Cristo. Cristologia, o estudo sobre Cristo. Nunca uma outra doutrina foi tão atacada como esta ao longo dos séculos. E pasmem-se, mesmo nós quando não sabemos as coisas, mas os primeiros concílios até ao ano 500 depois de Cristo, todos os concílios vinham a tratar exatamente deste problema. Todos aqueles encontros da Igreja Universal, e não é da Igreja Universal do Reino de Deus, ok? Era da Igreja de Cristo, que só havia uma. Ainda que houvessem locais de culto, a Igreja reconhecia-se como uma, a Igreja dos Santos. Então nenhuma doutrina foi mais atacada ao longo dos séculos do que esta doutrina, a doutrina de Cristo. E ainda hoje muitos se levantam com a infâmia para atacar o eterno Filho de Deus, tentando despojá-lo da sua divindade e da sua perfeita humanidade. E nós vemos isso através das seitas e através mesmo de algumas igrejas evangélicas que não reconhecem em Cristo a total divindade de Deus. E isto é sério, porque isto é alguma coisa que nos coloca logo em xeque-mate em relação a Deus. Então Cristo é Deus revelado no mundo. É assim que Paulo começa. Ele é Deus. É Deus revelado no mundo. Se nós queremos conhecer Deus, temos de olhar para Cristo. Porque é Ele que nos mostra Deus. É Ele que é a revelação de Deus, porque Ele é Deus. É assim que João começa o seu Evangelho. No princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Quem é o Verbo? Jesus Cristo. Então não dá para escapar daqui. Então começamos logo por aqui. E na realidade, na nossa filosofia humana, nas nossas questões humanas, nós dizemos, se Deus fosse um homem, como é que Ele seria? E eu tenho aqui alguns pontos. Diz, se Deus fosse um homem, esperaríamos que Ele não tivesse pecado. Jesus não pecou. Em 1 Pedro 2,22 diz, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Se Deus fosse um homem, esperaríamos que Ele falasse as maiores palavras já ditas. Jesus falou. Em João 7,46, os seus próprios inimigos, os argumentadores contra Ele, disseram depois de um bom discurso, responderam eles assim, jamais alguém falou como este homem. Não foram os discípulos, irmãos, não foram os seus amigos, não foram os seus compinchas, não foram os seus companheiros de mesa, foram os seus inimigos que determinaram matá-lo. Definiram com estas palavras quem era Jesus para eles. Nenhum homem falou como este antes. Se Deus fosse um homem, esperaríamos que Ele exercesse uma influência profunda na personalidade humana como nenhum outro ser que já existiu. Jesus não teve, tem essa influência hoje. Ainda hoje. Nas Escrituras, Atos 5,41, os seus discípulos que antes o despojaram, que decidiram sair de perto dele porque ele estava a ser incriminado, depois desse momento, eles estiveram junto do juiz, do sinédrio, daquele tribunal que condenou Cristo e que o colocou numa cruz à morte. E eles já estavam determinados a viver e a morrer por causa de Jesus. A influência que Jesus teve nestes homens foi determinante, de tal forma que eles disseram o seguinte, eles regozijaram-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. Depois disto começou uma era que nós conhecemos, incontáveis testemunhas de Cristo que entregavam as suas vidas. Testemunha, em grego, é mártir. Vocês conhecem bem a palavra de mártir, um martírio. Então as pessoas que se encontravam em Cristo viviam em martírio por Cristo, em testemunha da vida de Cristo.
Nós associamos sempre martírio a uma coisa de sofrimento, mas martírio é uma testemunha viva, independentemente da circunstância. Não recua diante do sofrimento, diante da dificuldade. E é desses discípulos que Jesus procura ainda hoje. Se Deus fosse um homem, esperaríamos que ele fizesse milagres com facilidade. E Jesus fez. Em Mateus 9,35 diz assim: e percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda a sorte de doenças e enfermidades. One man show. Só Jesus tem esta capacidade de ser em si mesmo e de ter em si mesmo toda a plenitude e capacidade de Deus. Nós não, irmãos. Nós precisamos uns dos outros para que Deus se revele de várias maneiras, porque Ele é infinitamente conhecido. Então nós precisamos uns dos outros. Se Deus fosse um homem, esperaríamos que Ele amasse, e Ele amou. Porque Ele era Deus, e Deus não pode ser conhecido de outra forma senão através de Jesus Cristo. E Jesus Cristo amou, a ponto de dar a sua vida. Em 1 Coríntios, no capítulo 13, quando fala do amor de Cristo, que é lido em tantos casamentos, diz lá uma pequena, não é uma pequena, é uma grande verdade. Que o amor não procura os seus próprios interesses. Diz numa outra parte das Escrituras que Jesus amou-nos de tal maneira porque nós éramos ainda inimigos dele. Nós não fizemos nada para que Ele desse esse primeiro passo. Nós não demos nada, nem um vislumbre de alguma mudança. E Paulo, depois de fundamentar toda esta verdade, ele começa no versículo 18 do nosso texto, a particularizar o resultado desta verdade ao relacioná-la com a igreja e também com a redenção de todas as coisas. Não é só da igreja, mas a redenção de todas as coisas nele. E quando eu falo de todas as coisas, é a igreja e todo o resto da criação que está nele e que está com ele. Paulo vai mostrar a posição de Cristo em relação à igreja e em relação à redenção de todos os crentes. Iremos verificar mais uma vez que Cristo tem supremacia em todas as coisas. E a igreja e a sua redenção não são uma exceção. E nós vamos ver que Cristo é a cabeça da igreja. Versículo 18, na primeira parte do versículo 18 diz: Ele é a cabeça do corpo da igreja. Então, em primeiro lugar, eu quero-vos mostrar o seguinte: Cristo governa a igreja. É Cristo que governa a igreja. A analogia que Paulo usa como corpo revela-nos de forma prática que a igreja não existe sem a cabeça, sem Cristo. E não tem em si mesma a capacidade de ter vida ativa. E por essa razão não se governa a si mesma. Podemos verificar que um corpo tem a capacidade de não ter uma orelha, não ter um dedo, não ter uma mão, não ter as duas mãos, não ter um pé ou mesmo os dois pés, não ter uma perna ou mesmo as duas pernas, ou não ter qualquer membro e ter apenas o tronco. E ainda assim, vive. É verdade, deixou de ter a função, deixou de ter a capacidade de se mover, de ter alguma função natural, normal, que nós esperamos de um ser humano, mas ele vive. Sabe porquê? Porque está ligado à cabeça. Mesmo num momento, como nós reconhecemos que um corpo com lesão na medula espinal tem uma tetraplegia, quando é na zona da cervical, está ali, acabou a comunicação entre a cabeça e o resto do corpo deixa de funcionar, deixa de ter capacidade de funcionar. E quando isso acontece, é porque há uma inexistência da comunicação entre a cabeça e o corpo. O corpo ainda é governado pela cabeça, porque quando a cabeça desligar, todo o corpo desliga.
mas o corpo não consegue reagir ao governo dessa cabeça. E esta analogia que Paulo dá, assim como um corpo não tem vida sem a cabeça, uma igreja não existe à parte de Cristo. Se Cristo não é a cabeça da igreja, e estou a falar de igreja local, esse lugar não se chamará Igreja de Cristo e ela estará morta. A cabeça da igreja não é papas, não são sacerdotes mores, é Cristo. Jesus é o fundamento, o dono, o edificador e o protetor da igreja. Mateus 16, 18. Quando Jesus pergunta aos discípulos, ok, para os outros eu sou um dos profetas, Elias, João, ok, tudo bem. E para vocês, quem é que eu sou? E Pedro levanta-se e diz o seguinte, tu és o Cristo, o Filho de Deus. E Jesus diz-lhe o seguinte, em versículo 18, e também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus é o Cristo, e é a cabeça da igreja, ele é a pedra, que os edificadores rejeitaram, mas ela continua a ser a pedra principal. A pedra de esquina, onde todo o fundamento, onde todo o edifício se constrói e é assente. Todos os movimentos e ações do corpo procedem da cabeça. Se o corpo não segue a orientação que emana da cabeça, entra em colapso e age para a sua própria destruição. Não é orientação, irmãos. É destruição. Bom, eu agora poderia pensar numa série de doenças, de situações de incapacidade de nós conseguirmos movimentar bem os nossos membros e eles têm que ser o quê? Condicionados, porque senão nós vamos partir ossos, nós vamos aleijar-nos, nós vamos destruir-nos. E isto é uma mensagem de Deus a nós, que quando o corpo não está ligado à cabeça e não está sob o governo da cabeça, é completamente autodestrutivo. Cristo não é só o governador da igreja. Ele é o governador da igreja porque também ele é a fonte da igreja. Versículo 18 ainda, logo de seguida diz, ele é o princípio. A palavra princípio em grego é arche. Significa começo, princípio, origem. E na realidade ele está a referir-se à prioridade temporal e ao poder originador, revelando que Cristo é a fonte da igreja. A igreja tem a sua origem nele. Eu estou a tentar mostrar-vos que a igreja não consegue existir sem o governo de Cristo, mas a igreja não conseguia existir sem a origem em Cristo. O catolicismo romano diz, ubi Petros, ibi Ecclesia. O que é que isto quer dizer? Onde está Pedro, aí está a igreja. Mas a carta de Deus a nós, a nossa Bíblia, as Escrituras do Senhor dizem e gritam bem alto, ubi Christus, ibi Ecclesia. Onde está Cristo, então aí está a igreja. Não é o que Jesus diz, onde 2 ou 3 estão reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Cristo não congrega onde ele não é a cabeça. Ainda que ele governe todas as coisas. Não existe igreja sem Cristo. Cristo é a fonte da igreja. Se alguém se coloca na posição de cabeça da igreja, como acontece na maioria das seitas, está a usurpar o lugar de Cristo. E com isso a trazer condenação sobre toda essa congregação que se junta. Aliás, esse é um bom termómetro, porque ele determina a pureza da igreja, a condição da igreja e a verdade, se esse lugar é ou não uma igreja. Se a cabeça é Cristo. E querem que eu vos diga, irmãos, a maior parte das seitas, para não dizer todas,
tem uma cabeça que não é Cristo. Eu já nomeei algumas a semana passada. Então Cristo é a cabeça, Ele governa a igreja, Ele é a fonte da igreja e Ele é tudo isto. E Ele mostrou porque Ele venceu a morte. A morte não conteve o Criador. Versículo 18c diz, Ele é o primogênito de entre os mortos. E isto fala-nos de ressurreição. A morte é o resultado físico do pecado. Mas também indicava a nossa morte espiritual, seguido do juízo pela desobediência. Em Gênesis 2, 16 a 17 diz o seguinte, e o Senhor Deus lhe deu esta ordem, de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. O pecado é o resultado da desobediência. E o resultado do pecado é a morte. Em Hebreus 9, 27 a 28 diz o seguinte, e assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, ouvindo depois disto o juízo, assim também Cristo, tendo-se oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. Depois do pecado vem a morte, e depois da morte vem o juízo. E o homem não pode dar segunda vez a sua vida. Só pode dar uma. E se não for em Cristo, não tem mais hipótese. Vamos continuar. A ressurreição de Cristo é a razão de existir da igreja. Se Cristo não tivesse ressuscitado dentre os mortos, não haveria igreja. A ressurreição de Cristo prova que existe uma nova vida disponível para quem estiver em Cristo. A ressurreição de Cristo é também o poder pelo qual a igreja vive. Nós não vivemos, irmãos, por qualquer motivo, por qualquer poder, mas nós existimos e vivemos por causa do poder da ressurreição de Cristo. O mesmo poder que ressurgiu Cristo está em nós hoje a fazer-nos viver esta vida. E ela dá-nos a capacidade para fazer boas escolhas. Se verdadeiramente o Espírito de Deus estiver em nós, nós temos a capacidade de fazer boas escolhas. Escolhas que glorifiquem ao Senhor e que envergonhem o pecado, a nossa velha natureza. João 11, 25 diz o seguinte, disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Este é o poder que está em Cristo e que está agora em nós. Jesus não só é, ou seja, dentro de ser a cabeça, não só Ele é governador, Ele é a fonte da igreja, mas Ele venceu a morte e com isto, nós vimos que Ele tem primazia sobre todas as coisas. E diz assim no versículo 18, na continuidade, para em todas as coisas ter a primazia. Para em todas as coisas ter a primazia. Então a ressurreição outorga, ou seja, atribui a Jesus toda a autoridade sobre todas as coisas. E não há uma só. Eu ouço muita gente dizer, cada um sabe de si e Deus sabe de todos. Este é um dos maiores enganos, porque esta é uma frase que não devia fazer parte da vida de um cristão, nem na vida da igreja. Porque Deus não diz isso a nós. Lá em 1 Coríntios 12, diz a orelha para o dedo ou para o olho, não preciso de ti? Algum dos membros, se nós somos um corpo, algum dos membros diz ao outro, eu não preciso de ti? Por mais honra que nós depositarmos num ou outro membro, ou desonra num ou outro membro. Não, nós precisamos de todos, porque somos um corpo. Então essa frase do cada um sabe de si, mas Deus sabe de todos, é para os descrentes. Não é para os crentes. Porque nós todos temos
e somos parte uns dos outros. E temos que estar dentro da vida uns dos outros. Sabe que nós gostamos muito de ler Atos no capítulo 2, nos versos 42, quando diz que e a igreja era um, o povo era um, e todas as coisas eram de todos. Nós gostamos de ler isso e apontamos aquilo como o lugar, o cume. Mas depois quando toca a nós, na nossa vida particular ou na nossa vida pessoal, nós achamos aquilo um horror. E é daí que sai esta frase, espera aí, cada um sabe de si, mas Deus sabe de todos. Isto não é viver igreja. Isso é viver outra coisa, porque viver igreja é estar debaixo da cabeça, que é Cristo, que governa todo o corpo, e todo o corpo é um em si. Então Jesus tem a primazia sobre todas as coisas na nossa vida lhe pertencem. E se Ele quiser usar para a sua glória e para o seu testemunho, nós temos de dizer amém. Como Paulo disse quando foi confrontado com essa grande verdade de Jesus ser a cabeça. Disse: o que queres que eu faça? Qual é a minha tarefa a partir de agora? Pela ressurreição, o Pai exaltou Jesus e lhe deu um nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, como está escrito em Filipenses, no capítulo 2. E também na visão de João, o livro do Apocalipse diz: somente Cristo foi achado digno de abrir o livro e de desatar os 7 selos. Então Jesus não só tem a primazia sobre todas as coisas, mas Jesus é pleno. Porque aprova Deus que nele residisse toda a plenitude. O que é que isto quer dizer? Tudo quanto Deus é, habita em Cristo. A palavra grega pleroma, plenitude, neste específico contexto, descreve a soma de todos os atributos e poderes divinos. Sem exceção, irmãos. Porque aprova a Deus que nele residisse toda a plenitude. Toda a plenitude da divindade e todos os atributos divinos residem em Cristo. Essa plenitude não consistia em algo acrescentado ao seu ser, como algum elemento não natural nele. Alguma coisa externa que lhe tivesse sido emprestada naquele momento, mas sim algo que era parte permanente da sua essência. Jesus é Deus. Até ao ano 500 tivemos concílios a determinar esta verdade. Porque a dada altura, século menos século mais século, havia sempre um filósofo que colocava em questão se Jesus era Deus. E depois, se ele é Deus, então ele não era humano. E aquilo que as Escrituras nos mostram é que ele é Deus e ele é homem. Jesus é pleno. E isto foi o que considerou, porque esta é a única forma de Cristo ser a reconciliação da igreja. Porque só um homem é que poderia reconciliar o homem com Deus. Mas vamos ver a dificuldade que isso era, ou a impossibilidade. E quando a Bíblia fala de impossibilidade, é mesmo impossibilidade. Não está a dar ali margem para haver uma possibilidade. É impossível. E por isso é que Jesus ensina e diz uma palavra: aquilo que é impossível ao homem é possível a Deus. A humanidade não está em paz com Deus. Nós temos que ter uma noção claríssima. Porque existe uma profunda necessidade de reconciliação com Deus. Sabe uma coisa? Nós em breve vamos ter aí alguns livretos evangelísticos para nós levarmos para as nossas casas, para nós darmos aos nossos familiares, para nós darmos aos nossos amigos, para nós darmos aos nossos inimigos e a quem nos trata mal, e pregarmos o Evangelho às pessoas. E depositar neles a palavra de Deus.
E orar depois para que essa semente cresça no coração das pessoas. Mas nós temos que ter a noção claríssima de que ao dar um livreto, ou dar alguma mensagem, nós temos que depositar na pessoa a necessidade da reconciliação. Porque as pessoas não sabem que têm que ser reconciliados com Deus. Não têm essa noção. E existe uma profunda necessidade de reconciliação com Deus. Porque a humanidade não está em paz com Deus. O pecado afastou a humanidade de Deus. A humanidade tornou-se inimiga de Deus e rebelde contra o seu Criador. Ora, leia comigo o que está escrito em Romanos. Que todos os estudiosos das Escrituras mostram a carta de Romanos como uma carta magna. A excelência de pregar o Evangelho. Porque ali estão explicadas grande parte de todas as teologias. A teologia sistemática nasce muito de Romanos. Romanos 1:21 diz: porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Por causa da desobediência e da ignorância promovida pelo orgulho desta mesma humanidade, existe uma profunda necessidade de reconciliação. As más notícias é que, da parte da humanidade, isso jamais iria acontecer por duas razões, e as Escrituras afirmam isso, em Salmos 14, de 1 a 3. Ao mestre de canto, Salmo de Davi, diz o insensato no seu coração. Lembra-se do que é que nós lemos há pouco tempo, ainda agora há uns segundos, que por causa da desobediência o coração obscureceu-se-lhes e eles tornaram-se insensatos. Então há uma sequência aqui. Diz o insensato no seu coração: não há Deus. Corrompem-se e praticam abominação. Já não há quem faça o bem. Do céu olha o Senhor para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Sabe o que isto era? Isto era um salmo. Isto era para ser cantado em comunidade. Porquê é que o Espírito Santo de Deus influenciou a vida de Davi para ele escrever este salmo e dedicá-lo e dizer assim: isto é para o cantor mor. Leia comigo o que está lá escrito. Ao mestre de canto. Isto não é para ser cantado debaixo da almofada. Isto não é para ser anunciado dentro de uma casa fechada. Isto era para ser cantado e toda uma nação ouvir e cantar também. Porque esta é uma grande verdade e uma grande necessidade. E Deus, no Antigo Testamento, esteve sempre a guiar o seu povo debaixo de uma lei que o condenava, para que ele chegasse até ao Cristo, ao Salvador. Fosse guiado, orientado. Mas o que orientava este povo era a sua condenação diante de Deus. E o povo que ouve o Evangelho não tem que ter a noção da necessidade urgente de reconciliação com Deus. Porque é aí que começa uma nova história. Depois deles entenderem a reconciliação, a necessidade da reconciliação, nós temos que entender também que foi Deus quem tomou a iniciativa dessa reconciliação. Porque esse é o segundo aspecto. O homem jamais iria procurar, e por isso estava condenado. Mas ainda há outro lugar, é que em primeiro lugar, nesta parte de que foi Deus que tomou a iniciativa da reconciliação, é necessário declarar que Deus não tinha essa responsabilidade de se reconciliar com a humanidade, porque Ele não cometeu nenhum erro. Ele sempre foi amoroso. Porque um pai amoroso não é um pai que não castiga, que não ajuiza, que não corrige. É um pai que diz a verdade com amor. É um pai que corrige na hora certa. É um pai que faz a prevenção no momento exato.
E foi exatamente isso que Deus fez como amor. Mas veio a desobediência, veio o pecado, veio a morte, veio a consequência. Em primeiro lugar, é necessário declarar que Deus não tinha esta responsabilidade de se reconciliar com ninguém, porque Ele não cometeu erro. E quando a Bíblia declara que Deus buscou a reconciliação, é a revelação do maior ato de amor e de misericórdia jamais visto. Deus tomou a iniciativa de nos reconciliar consigo mesmo. Isto é extraordinário. Não é o homem quem busca a Deus, é Deus quem busca o homem. Foi a parte ofendida que buscou a reconciliação quando a parte ofensiva já não tinha forma de se reconciliar e restaurar a relação perdida. Tem noção disto? Eu não sei se vocês são como eu vivo os filmes, eu não vejo os filmes, eu vivo. Eu vivo os filmes. E aquilo pode-me mesmo perturbar, influenciar, nem que seja por uma hora, eu fico ali a bater mal da minha cabeça. Eu vivo mesmo os filmes. E quando eu vejo um filme em que alguém trai alguém e depois não há hipótese já de reconciliação, a gente fica ali quase a transpirar, parece que somos nós que fizemos o erro e agora como é que acontece? E depois no outro lado, no finalinho do filme, para a gente chorar um bocadinho, aquela pessoa volta-se e ainda dá o perdão e mostra um pouco daquilo que nós precisamos de ver. Mas não é o homem que faz aquilo. Na verdade, na realidade, no nosso dia-a-dia, é Deus. E quando nós vemos isso hoje acontecer com as pessoas, é quando Deus transforma o nosso coração. Não é o homem quem busca a Deus, é Deus que busca o homem. Leia comigo em 2 Coríntios 5:18. Diz, ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ouça, no momento em que Cristo morre e ressurge, no momento em que Jesus ascende aos céus e envia o seu Espírito, não só está tomada a iniciativa da reconciliação, como Deus dá ao homem esse mesmo ministério. Hoje nós somos coparticipantes, corresponsáveis por este resultado, por este ministério de reconciliação. Não esteja à espera que Deus faça tudo por você. Faça a sua parte, porque Deus entregou ao homem o ministério da reconciliação. Em segundo lugar, temos de ter bem claro na nossa teologia que não foi o sacrifício de Cristo que mudou o coração de Deus, como algumas igrejas pregam. Deus estava tão feroz a olhar para Cristo e a olhar para o pecado, mas depois, na cruz, Deus compadeceu-se e teve vontade de nos perdoar em Cristo também. Isso é uma tremenda baboseira. É uma teologia completamente quebrada, trucidada. Não tem ponta para onde se pegue. Não entendem quem Deus é. Não conhecem o amor de Deus desde a eternidade. Porque o amor de Deus é eterno e é imutável, incondicional e sacrificial desde a eternidade. Não foi o sacrifício de Cristo que mudou o coração de Deus. A cruz é o resultado do seu amor. A cruz é o resultado do seu amor. Não foi a cruz que resultou no amor de Deus. Entendem a diferença? Por causa da cruz, Deus amou-nos. Não, Deus amou-nos e porque nos amou, enviou o seu Filho para morrer numa cruz, para que nós, depositando a nossa fé nele, crendo nele, tivéssemos a vida eterna. Isto é o que as Escrituras nos ensinam. Mas da mesma forma que o amor de Deus é eterno, imutável, incondicional e sacrificial, nós temos que ter bem claríssimo na nossa mente que o juízo de Deus também é eterno, é imutável,
é incondicional e é sacrificial. Ele exige um sacrifício eterno, que tenha valor eterno. A pergunta mais importante que nós temos que fazer, segundo esta verdade toda que Paulo está a explicar, e que é determinante, é então como é que alguém é declarado culpado ou inocente. Como é que alguém é declarado culpado ou inocente aos olhos de Deus? E no nosso texto nós lemos o seguinte, versículo 20. E que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz. Paulo estava a refutar as tais heresias que era a cruz de Cristo mais alguma coisa. Havia alguma coisa que nós tínhamos que fazer. Dar ouvidos aos anjos, ter visões celestiais, coisas extraordinárias que nós nem conseguimos hoje imaginar. Ou imaginar conseguimos, mas não conseguimos dizer quais eram. Aqueles que eles estavam a dizer. E aquilo que Paulo está a pôr é todos os pontos nos is. Ele está a colocar tudo no seu lugar. A nossa reconciliação com Deus veio, a nossa paz com Deus veio pelo sangue da sua cruz. E se nós vimos anteriormente que existe uma grande necessidade de reconciliação e que ela só seria alcançada quando houvesse paz entre Deus e o homem, vimos ainda que o homem não teria qualquer capacidade, nem mesmo vontade ou iniciativa de procurar isso, como diz as Escrituras, de tornar isso possível. No entanto, Deus, na sua infinita misericórdia e graça perfeita, proporcionou a salvação através do seu Filho, para que todo aquele que depositasse a sua fé nele não fosse considerado culpado, mas fosse considerado inocente, justo. A paz é alcançada somente pelo sangue de Jesus, vertido na cruz, e esta é a forma de justificação, porque justificando assim, pela sua morte, então o pecador arrependido com o preço justo pelo pecado. Porque o preço justo pelo pecado é a morte. É o que está escrito no livro de Gênesis logo. Mas o sangue de Jesus, vertido naquela cruz, justifica pela sua morte a morte do pecador arrependido. E aos olhos de Deus ele torna-se justificado. As Escrituras declaram isto. E na verdade, justificação, o termo, é um termo forense. E ele vem ou é retirado ou é-nos emprestado do campo do direito. E Deus, o juiz, inclina os seus olhos para um pecador que colocou a sua fé em Cristo e declara que aquele pecador é legalmente justo diante dele. As Escrituras declaram o seguinte, Romanos 3, 24 a 26. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Tudo isto nós estamos a ver o motivo, o impulso de Deus, a busca de Deus pela nossa salvação, pela redenção daquele que colocar a sua fé em Cristo. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Eu ainda vou pregar sobre este texto, mesmo nesta série, que eu posso lhe chamar, sobre a supremacia de Cristo, ou cristologia, o que seja, entendido. Ok? Porque este texto tem tanta verdade aqui incluída, que nós precisamos de desmontar e aplicar à nossa vida. Agora a resposta fique clara. E eu usei este texto exatamente para trazer a resposta claríssima de como é que uma pessoa é declarada culpado ou inocente aos olhos de Deus. Quem tem fé em Jesus é declarado inocente. E quem não tem é considerado culpado. Deixe-me dizer o seguinte, só com uma coisinha muito curta.
lembre-se de Tiago, que a nossa fé é visível, porque se não for, é porque ela é morta. A nossa fé não é invisível. A nossa fé traduz-se em ações, em palavras e em atos. A nossa fé é visível. Então quem tem fé em Jesus não é apenas uma frase que diz, é a vida que exemplifica. E a resposta é clara, quem tem fé em Jesus é considerado inocente e quem não tem é considerado culpado. Só o verdadeiro crente é que entende esta verdade e se alegra, se regozija. E na realidade, quem for 99,99% de Cristo e 0,01% pela sua própria capacidade e achar que, ok, mas há uma coisa que eu tenho que fazer, esse vai ser declarado culpado diante de Deus. É por essa razão que Paulo nas suas cartas deixa bem claro que tudo é em Cristo, por meio de Cristo e para a glória de Cristo. É tudo sobre Ele e nada sobre nós. Nós somos apenas vasos. Nós somos apenas alvos de Deus. Mas é tudo sobre Cristo. É Cristo ou nada. É Cristo e Cristo somente. E deixe-me terminar com esta passagem que está em 1 de João, no capítulo 5, versos 10 a 12. E com isto eu termino. Aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna. E esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho, tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus, não tem a vida. E esta é uma declaração muito básica. E é determinante para a vida do crente. É crucial, é vital. E é com isto que eu gostava de terminar o nosso tempo hoje de reflexão e nós pudéssemos dar glória, honra a Cristo. E eu convido aquele que ainda não tem depositado a sua fé em Cristo, que possa pensar sobre isso, pensar naquilo que foi pregado, naquilo que foi partilhado pelas Escrituras. E se você entender que Deus o está a chamar à salvação, não diga não, não faça orelhas mocas, rasgue o seu orgulho, vista-se de humildade e declare Jesus como seu Senhor e Salvador. Entregue a sua vida a Ele e confie nele por aquilo que Ele vai fazer na sua vida. Vamos louvar ao Senhor.